Olá, pessoal, seja bem-vindo ao canal Podcast 100% no Alvo. Hoje é um dia de muita gratidão, de muita felicidade de mim, né, do canal, por estar aqui com pessoas que fazem história, né? Lendas vivas de nossa São José do Rio Preto, né? Estado de São Paulo e do Brasil também. E eu tenho a grata satisfação de ter dois amigos meus aqui, Cícero do Cordel e Pedro Ganga, né? E muita história para contar, muita vivência, experiência, né? Na área da educação, na área da cultura. E o canal é para isso, né? O canal é para transmitir conhecimento, transmitir ideias, né? E procurar sempre melhorar o máximo possível, né? A sociedade, né? A cultura e também a educação. Nossos pilares são esses aqui do canal, né? Levar a segurança do trabalho, meio ambiente, produtividade, educação e cultura. Então, sejam todos bem-vindos, né? Os que estão nos assistindo agora ao vivo. Eu gostaria que comentasse, desse seu like, tá? Que é muito importante, né? Para o episódio, principalmente para o canal. Você fortalecendo o canal, as novidades, né? As histórias, transmitidas sempre, tá bom? E eu gostaria, né, de iniciar dando boas-vindas aos meus amigos, Cícero e Pedro, né? Pedro Ganga, mais popularmente chamado de Ganga, né? Conhecido. Falou Ganga, todo mundo, o Rio Preto inteiro conhece. E o Cícero não é diferente, né? A nossa comunidade aqui conhece ele muito, né? É uma pessoa de história, de vivência, de experiência, de trajetória de vida. E, assim, eu gostaria que cada um de vocês falasse um pouquinho de vocês. Podemos começar pelo Cícero ou pelo Pedro? Bom, vamos a ordem cronológica, né? Mais história. Douglas, muito obrigado pelo convite, né? Ao lado do Cícero, que é um grande animador da cidade, nordestino, cabra dos melhores, seu Lorival, famoso sanfoneiro, acordeonista da nossa cidade. E para mim é um prazer estar com vocês aqui e te parabenizar pela iniciativa, né, de ter um programa especial para trazer vários temas e principalmente o de hoje, que é um tema muito importante que fala da educação e da cultura e da importância desse instrumento, né, que é as artes para a transformação social, para a melhoria de vida e para o entendimento de todos nós da nossa história, da nossa vida, né? Então eu estou aqui graças à história dos meus pais e avós, meus avós que vieram da Itália na época do formar cafezais aqui na região. Então, graças a eles, a história deles é que eu estou aqui hoje, né? E muita coisa que eu faço hoje tem a ver com aquilo que a gente aprendeu com eles, né? Meu pai, Pascoal Ganga, e Leonor Mingoia, minha mãe, eram frequentadores e faziam, na onde eles moravam, os famosos bailes da roça, os bailes onde tinha o sanfoneiro, tinha o pandeiro, tinha o triângulo, né? E tinha até o momento de animação dos tradicionais leilões, né? Meu pai era leiloeiro desses bailes, tinha um intervalozinho para os músicos descansar, eles faziam o leilão de frango e tal. Então, graças à história deles, eu nasci nesse universo da família Ganga, né, e Mingoia, e que a gente depois começou a aplicar muita coisa dessa experiência, dessa história de vida da família, né? Eu, por exemplo, por onde eu andei, em todas as escolas que eu trabalhei, olha que eu trabalhei em muitas escolas, né? Eu comecei a minha vida profissional dando aula no Colégio Misiara, que naquele tempo o Misiara tinha até vestibulinho para você entrar lá, né? E depois eu passei no concurso do SESI, fiquei 25 anos professor do SESI. No SESI eu fiz 25 anos de festas juninas, né? Eu era ensaiador de quadrilha, né? Quadrilheiro, eu animava os alunos para fazerem todas as atividades que são cotidianas de qualquer festa junina e tal. E depois nas escolas estaduais. Então, de manhã eu trabalhei a vida inteira no SESI, como educador, como professor. A minha formação é arte e educação, né? Fiz educação artística e pedagogia. E, então eu levava essa minha experiência paralela, porque eu fazia teatro também na cidade naquele período,
lá na Casa de Cultura, quando tinha Humberto Sinibaldi, de Dourado do Vale, eu iniciei ali a minha vida no teatro, a gente chamava de amador, mas não é porque ele é ruim, porque faz quem tem amor, né? Aham. Não é amador porque não sabe, Ah, é porque ali a gente aprende a fazer com amor e colocando até dinheiro do bolso para fazer o cenário, o figurino. Então, a minha experiência das escolas foi muito rica porque eu levava essa mensagem para os alunos, sempre fiz teatro com os alunos, encenações com os alunos, muitas vezes envolvendo os professores também participando, né? Depois tive uma experiência muito rica também, 2, 3 vezes pelo SENAC de Rio Preto, onde eu fui professor e fiz bienais do livro por ali, né? Então a gente tem uma experiência vasta nisso aí. A minha formação é arte e educação, por isso que eu gosto muito de dizer que assim, a educação vai bem quando tem educadores conscientes, cientes que todo mundo ali tem uma história. Cada aluninho, por mais humilde, mais simples que ele tem uma história de vida, da família. E a gente vai entender o nosso futuro, o nosso presente, se a gente valoriza o nosso passado. Então, a minha história é arte e educação desde quando eu terminei o colegial. E ainda no colegial, eu fiz um colegial técnico, sou técnico em edificações, e trabalhei muito também usando essa ferramenta da minha experiência como desenhista, como projetista, para melhorar as escolas também, sempre melhorando os espaços e dando condição de a escola ser uma escola mais afetiva, que recebia bem os alunos e com conforto. agora, nosso amigo Cícero, né, vai dar um depoimento dele de experiência de vida, vivência. Como que surgiu tudo, Cícero? Ô, Douglas, primeiro é uma honra participar aqui do nosso canal. Tá? Eu acho que o Podcast 100% ele faz um trabalho maravilhoso, principalmente desse ponto de vista da educação, né, arte e cultura, e principalmente nos tempos modernos de hoje, que é a questão climática. Né? Eu acho que vocês estão de parabéns por essa iniciativa. O Cícero nasce num sertão, né, onde as águas jorram da Chapada do Araripe, né? Eu tive a sorte de nascer nessa região, né? E no meio dessa região a gente acaba, né, criando experiências e vivências que a gente acaba querendo sonhar um pouco mais alto, né? E o nordestino como todo, ele acaba viajando, migrando, e onde ele vai, ele leva um pouco daquilo do que ele é, né? E aquilo que nós somos é o que a gente está sendo resultado hoje aqui nessa região de São José do Rio Preto. Eu venho de uma formação de escola, eu falo escolas técnicas agrícolas, na escola federal, né? Eu nasci numa cidade chamada Santana do Cariri, o berço da paleontologia, acho no Brasil e no mundo, né? Experiências boas dos meus pais, meus irmãos hoje que trabalham ligado à universidade, e também do meu saudoso professor e fundador lá de grandes trabalhos, que é o Dr. Placidade Novo. A gente pode esquecer o histórico de onde a gente saiu, né? E esse histórico que vem se somar com essa migração que eu chego aqui nos anos 91 em São José do Rio Preto, sem pai e sem mãe, com fé, força e coragem, R$5 no bolso e a mala que eu guardo até hoje, né? Então, muita gente chega lá no meu escritório, o que é isso aqui? Eu digo, é o que eu trouxe de herança e o diploma de técnica agropecuária formado pela Escola Federal de Crato, né? Então, pessoal, você acha que você está reclamando de uma terra rica como o Rio Preto? O que eu trouxe foi isso, o que a gente está construindo é isso. Mas uma coisa eu nunca abri mão, que é da nossa identidade. O que é identidade? Eu brinco com os alunos, é diferente do RG. Identidade é o que você carrega, é o seu DNA, de onde você surgiu, né? Eu nunca abri mão, né? E eu acho que é por isso que nós estamos aqui hoje nesse encontro. Aqui a gente não está porque eu sou formado em ciência e tecnologia, eu sou formado técnico em processamento de dados, ciência da computação, especialização em telecomunicações. Uma graduação que eu concluí agora foi Direito. A gente está aqui por uma coisa simples. A gente está aqui por uma coisa que é a literatura de cordel, né? Uma arte de educação que nasce com um poeta simples, e aí a gente cita os antigos, como Leandro Gomes de Barros, ou nosso grande mestre saudoso Patativa do Assaré. Então a gente vem dessa origem, né? Do outro lado a gente vem de qual origem? Uma origem que tem Gonzaga, né? E todo esse processo de formação me deu a condição de entender e compreender que a cidade de Rio Preto, junto com tantos outros mestres da cultura, e aqui eu cito o Ganga, né, do qual sou um expoente, me inspiro muitas coisas, e muitas falas do Ganga e orientação, então são o resultado de um processo de aprendizagem daqueles que têm mais vivência e experiência do que eu, né? E eu tirei esse lado bom, que cada um foi me direcionando, né, para chegar até hoje aqui,
no podcast 100% e a gente poder falar de arte e educação, que é essa arte que transforma. Não tem algo mais rico numa sociedade do que a arte e a educação, né? Aqueles que cuidam desses dois pilares, né, são, o pessoal fala em sucesso, eu falo em algo muito maior. Sucesso é fácil de fazer. Agora, se manter, né, um estado de desenvolvimento, aí é que é diferente, né? Eu acho que isso vem se somar muito isso. Então, eu sou resultado desse processo, junto com tantos mestres, como o grande Douglas, né, questão ambiental. A gente nem discute isso nessa região, porque a gente sabe o trabalho que é feito, e a gente vem se somar. Eu acho que o importante é isso. Rio Preto, ele ganha e nós ganhamos, e é essa forma de lidar, né, que toda a sociedade vem somar com a gente. Então, isso é o que é o mais importante. Certo. E como vocês veem, né, a questão da cultura, né, inserida dentro da educação, na mudança de comportamento, na mudança social e crescimento do país? Olha, é fundamental que todas as escolas apliquem paralelamente esse currículo, que é o currículo oficial, né, que é a matemática, o português, que é a geografia, a história, que todas as áreas você pode trabalhar entrelaçado com o conhecimento, com a cultura local, com a cultura do país. Tal. Então, por onde eu passei, a gente fazia, e faço isso até hoje, quando eu tenho oportunidade de estar com os alunos, promover experiências que eles possam, né? Eu não estou falando de meio ambiente. Eu lembro que lá no próprio Senac, o Douglas também trabalhou no Senac muitos anos, a gente fazia visita às nascentes do Rio Preto. A gente tinha um ônibus e levava os alunos para conhecer os nossos rios, os nossos afluentes, desde dos córregos que estão debaixo das avenidas. Fomos lá perto de Cedral conhecer a história, levamos o Paraná, que infelizmente não está entre nós mais, né, já faleceu, né, o professor Paraná, né, que junto com a gente mostrava a importância do Rio Preto para nós todos aqui da região. Então, em cada área você pode tirar proveito usando as ferramentas da arte e da cultura, em cada área, né? Então, eu montava espetáculos que tinham a ver com os conteúdos que estavam sendo trabalhados naquele momento, né? Então, a arte e a cultura, a educação tem que andar junto. Infelizmente, nem todos os projetos de educação fica muito fechadinho. Tal. No SESI, durante 25 anos, a sala de artes era um lugar de fazer tudo. Levei dentro da sala de artes o José Antônio da Silva, nosso maior pintor, né, que tem obras no mundo inteiro espalhado, para fazer palestra, para eles conhecerem a figura do Silva, que veio da roça, que nasceu lá em Sales de Oliveira, escolheu o Rio Preto para morar logo pequenininho, não saiu daqui e virou um grande artista, né? E o Silva pintava o quê? Ele pintava as queimadas, né? Ele pintava o comportamento do povo da roça, né? E se tornou um artista grandioso, famoso, hoje já faleceu, mas que topava esses convites. Assim como o Cícero faz isso hoje na área do cordel. Eu lembro lá no Senac, eu pensava numa coisa, vamos botar o Cícero faz um cordel especial. Ele fazia para os alunos na sala dele. Né? Então, tudo isso aí enriquece e fala de o quê? Fala da vida, do cotidiano. O ser humano não pode se esquecer da história de cada um. E os alunos, eles trazem uma história para a sala de aula. Muitas vezes o comportamento deles, se for bom, tem a ver com a relação que ele traz de casa, do berço. Se ele for um aluno com dificuldade de relacionamento, né, é porque também teve uma estrutura um pouco, né, não fácil, de uma relação de uns pais que trabalharam isso aí, a cultura da paz. Então, a cultura da paz entra em qualquer matéria, né, em qualquer escola. Então, acho que a ferramenta das artes, da cultura, a literatura, né, quando um professor indica... Eu comecei a fazer teatro porque uma professora chamada Eda Brandi, que hoje mora em Brasília, já aposentada, irmã do grande Agostinho Brandi, né, que está aqui em Rio Preto entre nós, fazendo história e historiador da nossa cidade, ela me mandou ler Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Então, o primeiro espetáculo que eu fiz foi um resumo do livro Vidas Secas na escola em que eu era aluno, no Colegial Técnico do Filadélfia Gouveia Neto. Todos os meus colegas de outras salas foram assistir a gente. Foi a primeira experiência com teatro, né? Então,
são ferramentas. O livro, a literatura, quando ela entra, ela pode não ficar só numa leitura. Você pode, por exemplo, para fazer o Vidas Secas, ela dividiu em 5 grupos a sala de aula. Olha, a professora de português dividiu em 5. Um grupo cuidou do ambiente. O que é o ambiente? Onde se passava a história do livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Então, pensar em cenário, os figurinos daquela época. Né? Um outro grupo cuidou do resumo, fazer um resumo daquela história toda. E esse grupo fez esse resumo virar teatro. Então, virou artes cênicas. Né? Um outro grupo estudou a biografia do Graciliano Ramos. Olha que riqueza. Aí eles fizeram o quê? Uma espécie de um canal livre que tinha na TV Cultura, não se tem até hoje, né? Serginho Groisman, né? Um aluno virou o Graciliano e os outros alunos entrevistando o Graciliano Ramos. Olha a riqueza de uma professora de português que tinha essa mentalidade de usar a literatura, mas não só para o cara ler e depois fazer uma provinha. Muito mais rico eram as experiências que cada um trazia. Então, o grupo de teatro foi conversar com os alunos do ambiente para fazer cenografia. Então, a riqueza só com um livro. Então, naquele tempo a gente lia Meu Pé de Laranja Lima, né? Que é uma literatura muito gostosa, do José Mauro de Vasconcelos. Então, todo mundo pode contribuir. Cada área, história, português, matemática. Hoje tem essa disciplina aí que estuda atualidades, né? Toda escola tem hoje um momento de estudar a atualidade, que é o aluno tendo contato com a comunicação de jornal, de rádio, de TV, estudando os problemas que o país está debatendo nesse momento. Quantos debates não tem no dia a dia? Então, botar os alunos para, se não tem o vício disso aí de assistir, programar. Você vai assistir um programa na TV, você vai assistir um programa de rádio que tem uma importância muito grande. Fiz rádio com os alunos, né? Nós fizemos rádio nas escolas. No SESI, nós montamos uma rádio dentro do SESI, no meu tempo lá. Não tinha nem som. Compramos o som com o dinheiro da APM e todo o intervalo a campainha do SESI não era uma campainha dessas de cigarra, né? Era uma música que entrava e aí começava o intervalo. E quem fazia animação? Selecionamos alunos que queriam fazer locução, fizemos um treinamento e eles faziam com as vinhetas, criamos vinhetas, né? Tudo isso é arte e cultura dentro da escola. Eu dava aula de artes industriais lá, mas a sala de artes tinha espetáculos teatrais encenados. Onde é o teatro do SESI hoje, era um campo de bocha lá. Mas hoje virou um teatro do SESI. Porque a gente já se falava, precisava ter um teatro no SESI. Né? Então, assim, o instrumento que a educação oferece é o aluno e o espaço da sala de aula. É o espaço do pátio ali. Aquilo tem que ser usado de todas as maneiras no desenvolvimento dessa clientela. Desenvolve os professores. Nós aprendemos quando os alunos pesquisam, com as pesquisas que eles fazem. Né? Então, quando o Cícero vai para uma escola, eles conhecem a cultura nordestina, traz a cultura do cordel, né? Que é super gostosa de ver, de ler, de assistir. Né? Então, acho que a educação, todos os secretários de educação do Estado, dos estados e dos municípios tinha que ter um departamento só para cuidar da animação na escola. Uma escola tem que ser animada. E a animação se faz através da música. Todo aluno gosta de música. Um gosta de rock, outro gosta de música sertaneja universitária, outro raiz, outro gosta, entendeu? Todo mundo gosta. Então, uma vez eu recebi um convite, eu não acabei aceitando porque eu tinha problemas de saúde na família e também o salário não estava compensando para Campo Grande. Uma universidade particular formava arquitetos e engenheiros, me convidou a mim e ao arquiteto Lima Bueno, e ele ficou lá porque ele ficou como diretor da escola. E o Lima Bueno me indicou para mim fazer um laboratório artístico dentro da faculdade, porque o arquiteto, o engenheiro, tem que ter um espaço para eles dar vazão, se ele gosta de música, se ele gosta de teatro, se ele quer fazer teatro, se ele quer projetar pintura, fazer um ateliê na escola. Então, toda a escola deveria ter um ateliê de arte lá, um ateliê onde os alunos se encontram, cada um mostra o seu talento. Isso tudo melhora ele como ser humano e ele mostra o seu conhecimento, a sua arte através do segmento que ele escolheu para ele. Se ele escreve, valorizar as poesias que ele escreve, as redações, exposição no pátio desse conteúdo feito. Uma escola é o grande lugar
para a arte e a cultura ajudar no desenvolvimento das pessoas. Complementando, antes de eu passar para o Cícero, muito se fala que toda escola tem que ter o esporte para desenvolver a questão, né, da concentração, da autodisciplina. Mas a cultura, ela é essencial para a criatividade. Isso. E o aluno entender o motivo do porquê ele está ali. Isso. Por que existe tal coisa? Por que tem que estudar tal assunto? A cultura abre esse leque e cria a criatividade. Isso. Um aluno criativo, ele vai mais longe. Porque ele tem necessidade, Douglas, dele mostrar. Por exemplo, muita gente faz coisas lá no seu mundinho, no seu quarto, na sua casa, e não conta para ninguém. Se o professor dá essa condição dele se expor, dele se colocar, o que você gosta de fazer, né? Eu imagino que as primeiras aulas são aulas de integração. Nessa hora que você... Vamos ver o que cada um faz aqui, além de estar aqui na escola, para estudar matemática e português. Isso é uma coisa que depende de incentivo. E quem leva o incentivo é o arte educador ou os educadores de todas as disciplinas. Exato. Por exemplo, você tocou num assunto. Por exemplo, você vai ensinar matemática. Qual que é a origem da matemática? A gente tem que voltar lá na Grécia, no Egito, né, nos países mais antigos, e trabalhar a cultura. Ele vai entender o porquê que ele tem que aprender aquilo. Exatamente. Cícero, agora vamos falar um pouquinho, né, sobre a questão da cultura, da educação. Eu sei que você tem um projeto muito grande, que é o CTN, né, que faz parte da educação também, né? É uma luta muito grande, eu sei disso, eu convivi lá com você nesse projeto em alguns momentos, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância também, né, de transmitir a raiz, o porquê que a pessoa está ali e aonde ela pode chegar. Eu falo sempre o seguinte, uma cidade que não tem cultura, né, ela está fadada a morrer. A gente pegar, e aí a gente pode viajar um pouco mais longe, eu sempre cito a cultura dos povos chineses, né? Então eles conservam coisas milenares, né? Como que é que nossa juventude hoje ela conhece? Esses dias atrás, eu numa sala de aula, onde eu sou professor aqui no Senac, né, eu conversando com os alunos, eu perguntava para eles onde se deu a independência do Brasil, né? E eu estou no Senac há 17 anos, e aí... Então, mas onde se deu? O que foi? Onde foi o local? Né? Mas o que um aluno perguntou, o que isso tem a ver? Tem a ver com sua história. Onde é que você nasce? Eu sei onde eu nasci. Aí eu mostrei para ele uma foto de um local na Paraíba, onde a casa que meu pai nasceu, eu estive lá. Eu fui lá conhecer. Eu sei de onde eu saí, eu sei por que eu estou aqui. Então, essa história que a gente traz, seja ela através da literatura, seja ela através da sanfona, seja ela através da culinária, ela migra com um povo que vem e habita uma região, né? Agora, essa cidade que recebe esse povo, como que ela acolhe esse povo, né? Rio Preto é uma cidade que ela está em torno de 500 mil habitantes e que ela tivesse mais centros culturais para agregar essa força, a força da juventude está aí que pede isso e que transforma a sociedade, né? E que não é feito. Aí se a cidade ela se torna um laboratório e ela pode se tornar um mapa para um país. Mas para isso tem que ter um primeiro laboratório. A gente tenta colocar em Rio Preto, né, um projeto, um centro cultural focado na cultura nossa nordestina, porque a gente sabe o fluxo de pessoas do Nordeste que está aqui. Mas do outro lado, nós temos uma coisa também. Muitos que migraram para cá não têm coragem de usar um chapéu desse como eu carrego. Esse dia eu estava só para vocês terem uma ideia, eu estava num projeto encerrando uns cursos, e aí eu falei, pessoal, eu vou falar sobre educação. O que é educação? Eu peguei esse chapéu e falei, educação é isso. Ele tem essas cores. Educação tem essas cores, é colorido, né? Educação tem as estrelas, aquele povo que se destaca, né? Mas a educação também, ela tem um sol que brilha e está aqui o sol no chapéu, né? Só que a educação tem uma coisa também que é uma cruz, está aqui, né? Aí eu perguntava para o pessoal, e esse chapéu significa o que no nosso país? Né? Isso traz uma cultura da origem de um povo. Né? Isso aqui é uma herança hebraica que nós nordestinos temos, porque foi com aqueles povos que migraram para aquela região há séculos atrás. Né? Então, isso aqui é o que foi adaptado daquele chapeuzinho que o pessoal do Oriente Médio usam, que é o sol libel, e a gente passa a usar isso aqui, nosso, adaptado por causa do nosso sol. Então, tem uma cultura construída em cima disso. Né? Mas toda cultura tem uma cruz, aí tem uma cruz no chapéu também.
E aí eu brincava com os alunos, essa cruz é a matemática. Quem quer aprender matemática? Só que a matemática, ela é base para tudo, né? E o pessoal fica olhando para mim, pô, eu estou explicando um chapéu. Agora, quando você coloca um chapéu desse na cabeça, muita gente coloca, agora eu quero ver carregar no dia a dia. Você vai carregar a sua história, a sua origem, a fundamentação do qual você é enquanto cidadão naquela sociedade, né? Então é algo mais. Você pode ser aceito ou não. Aí você tem que ter escolha. Você abre mão do que você é, ou você vai se tornar o que eu brinco, né? Um pedaço de pau na correnteza, qualquer água leva você em qualquer canto. Qualquer barranco tá bom, né? Qualquer lugar tá bom, desde que eu me adapte com aquela comunidade que eu estou vivendo. Mas eu abri mão do que eu sou, né? Enquanto ser. Quando você perde essas características, que é o que te identifica, né? Aí você passa a ser uma pessoa comum na sociedade. Você aceita a sociedade como ela é, né? Então, nós devemos, e aí é onde há uma grande falha do poder, a gente fala do poder da área da educação, por exemplo, quando a gente escreve literatura de cordel, está aqui, o Recado da Floresta. Eu estou falando de uma questão climática. Que é a realidade hoje. É a realidade de hoje. Isso aqui está colocando, nós tivemos uma das maiores tragédias do nosso país, foi no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque não preservaram os mananciais dos rios, e a gente está vendo o custo que voltou a pegar água novamente. Então, esse folheto de cordel, que ele é secular, porque a literatura é secular, não é? Ele traz justamente isso. Porque quando o poeta fala, entro nessa história como poeta popular, para relatar agora lágrimas que vamos chorar, numa cidade tão rica, que é Rio Preto, uma floresta a queimar, e essa floresta está aqui do lado. Todo ano ela pega fogo, das florestas mais lindas que tem na região, né? E eu, baseado numa matéria que saía num grande jornal, e o pessoal transmitindo, e aquele fogo. E aí eu peguei e vou escrever alguma coisa sobre isso. Então a gente escreve o Recado da Floresta. Eu acho que eu fui abençoado por escrever e trazer nessa obra um alerta para a sociedade. Essa obra ela tem tanto uma validade para São José do Rio Preto como o país. É tanto que em muitos lugares hoje, pessoal, estão me convidando para estar discutindo essa questão e falando sobre essa literatura e num tema que é a questão climática, né? Porque se o clima não está legal, os seres humanos vão desaparecer. Do outro lado, nós temos outro ponto também, e aí é o que o poeta aí vê na literatura e na cultura. Por exemplo, As Maravilhas de Rio Preto em Cordel, outra obra que vai falar sobre o quê? Os pontos turísticos da cidade. E essa obra hoje, muitas das escolas usam, porque está aqui, ó. Você tem todos os pontos turísticos da cidade de São José do Rio Preto. Isso é uma matéria que o nosso grande mestre Raul, né, ex-jornalista do Diário da Região, faz um material, e eu vejo aquela matéria e digo, essa matéria é da Cordel. Isso é o ano 2008, transforma em literatura de Cordel. Transforma em literatura de Cordel. E hoje é um material que é estudado nas escolas, porque as escolas precisam mostrar para os alunos jovens quais são os pontos turísticos da cidade. Quer dizer, a construção de uma cidade, que um folheto de Cordel vem relatar isso, né? E aí, nesse Cordel, você aprende o quê? Aí falaram de matemática métrica, eu vou escrever em cestilha, né? O Ganga que me olha, o Douglas está aqui a falar, o sanfoneiro arruma o verso e eu estou aqui a pensar, enquanto o caba grava na mídia, que na internet vai publicar. Não é isso? Isso é o quê? Repente. Isso é o repente. É uma das faces do mundo do cordel. Não é? E eu trabalhei o quê? Com cestilha, onde eu falo para os alunos, vocês contarem de 1 a 6, vocês são bons em matemática. Agora o jogo é saber a métrica. Aí começa aquela dor de cabeça. Mas é porque você tem que ter um saco de palavras, uma biblioteca, como eu falo para eles, e aí, a partir daí, a gente começa a rimar, que é 2 com 4 e com 6. Quem não sabe fazer isso, né? Até cearense aprende. Então, essa é uma forma lúdica da gente trabalhar com arte, com literatura. E quando a gente chega numa escola, é o que o mestre Ganga falou. Nós temos verdadeiros artistas. Eu só vou citar um exemplo para vocês terem uma ideia. Uma escola da periferia, São José do Rio Preto, Jardim Santo Antônio, Laudaci Ribeiro, tinha um menino que veio da Paraíba. Ele não falava o idioma local, porque eu já estou falando quase igual sou paulista. Eu estou quase igual paulista já, a língua está boa. E aí o menino falava dialeto, só que ele sofria bullying, porque ele não conseguia o sotaque do local. E uma professora, que já me conhece de trabalho, que a gente desenvolve, falou, procura o Cícero para a gente conversar, eu acho que ele vai ter um caminho. Eu falei, vamos fazer um projeto literário, e aí esse menino, eu sei que ele entende de cordel, porque o sotaque dele é o sotaque do cordel, e nós vamos fazer um trabalho de integração com ele na sala dele e vamos levar para a escola. Terminou um grande sarau na escola, as molecadas tudo escrevendo cordel, declamando junto com ele e usando esse chapeuzinho de couro. Quer dizer, foi fantástico aquilo. Mas aí, 4, 5 anos depois, eu reencontro ele, né, me convidaram, a escola grande aqui, o Monsenhor, para participar de um sarau literário, onde tinha vários alunos que foram premiados, né, e me convidaram para participar junto com eles. Eu disse, não vou com o maior prazer. Quando eu chego lá, por grata surpresa, que eu não sabia quem eram os alunos, vou entregar o prêmio,
o que ganhou em primeiro lugar era justamente esse aluno que estava lá no Garcia Ribeiro, que tinha sofrido bullying, tinha ganhado a melhor obra. Né? Quer dizer, isso é o poder transformador da arte, da educação, quando você observa, né, e consegue trabalhar a diversidade social e cultural, que o melhor local é justamente a escola, você transforma vidas. Eu acho que isso é o papel da escola, é o papel do educador que observa isso, e deveria ser um papel mais amplo da sociedade, porque quando a sociedade coloca recurso na cultura, isso não é gasto, isso é investimento que transforma a vida. Né? Quando eu falo só sei que foi assim, quem está aí do outro lado na internet já sabe o que eu estou falando. João Grilo Chicó, Alto da Compadecida, né? Que a Ariano Suassuna pega muito bem algumas obras, e uma vem dos Cachorros dos Mortos, que é um cordel muito antigo, eu tenho ele, e transforma no Alto da Compadecida, que eu acho o melhor filme nacional. Né? Então, são coisas como essas que a gente tem que incentivar, porque os talentos estão aí. E eu sou testemunha de ver isso em todas as escolas que eu entro. Né? E eu acho que esses talentos precisam de espaço, precisam de palco, precisam de investimento. Nada melhor que educação e cultura para transformar a vida e gerações. Ô Ganga, baseado no que o Cícero falou, como que é o papel hoje, né, do educador popular, vamos dizer assim? Existe, né? A gente está vendo um aqui, né, que é o Cícero. Mas o que você me fala? Tem bastante pessoas, né, promovendo a educação popular, aqui em Rio Preto, por exemplo? Tudo depende da escola criar essa condição, dos professores em sala de aula. Quando eu falei que eu levei o Silva no SESI, mas antes de levar o Silva, eu preparei os alunos para receber o Silva. Que se eu levo o Silva simplesmente sem falar quem era ele, os alunos iam achar engraçado só. Mas eu dei o histórico dele, o currículo dele, os prêmios que ele já tinha. Né? Então, se eu levo, que agora já faleceu, o Miguel Avo do Ceará, né? Já faleceu, sem falar o histórico do Miguel Avo, né? Quando que ele veio para Rio Preto, o tipo de arte que ele fazia no dia a dia dele. Então, quando eu vou fazer, chego numa escola e quero fazer teatro com os alunos, eu não quero que ele venha ser o ator no espetáculo, que pode ser que para isso ele não gosta, mas tem outras áreas do teatro, tem o figurino, tem o cenário, tem o som, a trilha, tudo pode ser trilha ao vivo, com instrumentos eles tocando, pode ser trilha pesquisada. Então, você não pode, nessa área que é uma área de entretenimento, né? É uma área de entretenimento, de enriquecimento cultural para ele, não pode forçar ele a fazer uma coisa que ele não está bem ainda. Quem sabe depois ele pode até um dia querer também fazer um personagem. Tal. Então, assim, a maneira de colocar isso dentro da escola depende dos profissionais que trabalham nela. Para isso é que as faculdades, as universidades, teriam que também ter um espaço para isso, porque fica muito, muito surpreso aquele currículo que tem que dar nota para você sair de lá como professor e tal, mas não coloca, às vezes. Eu fiz 3 faculdades, na uma delas eu virei professor, porque eu dei oficinas de teatro lá para a escola num evento, depois eu fui ser professor lá na área de comunicação. Aí eu fazia isso com meus colegas. 3 deles vieram para Rio Preto trabalhar, um está no Colégio São José, que é um músico fantástico, ele, a mulher do Etcheber, né, falecido, a Tânia, fazem música com os alunos todos do Colégio São José. Hoje, nós temos atrizes da COPEC que estão em São Paulo, fez IAD, uma atriz de 5, 6 espetáculos se apresentando. Dança, tem gente de dança no exterior, foi aluno da COPEC. Porque lá tinha espaço. Nós queremos ter um grupo de dança. O Ganga ia lá e criava uma condição de ter um momento, depois que eles estavam de folga no intervalo da tarde, fazer um grupo de dança. Né? Então, a maneira de você colocar a arte dentro da escola não é forçando a barra, e sim criando, por isso que eu falo ter um ateliê de arte no geral. Uma sala onde tem lá. A minha sala na COPEC era cheia de alunos o tempo todo. O Ganga, olha o que eu fiz aqui, olha o que eu escrevi aqui. Fiz 4 livros com os alunos. Os alunos faziam as poesias, os poemas. Né? Então, assim, a maneira de você trabalhar não é impondo, porque ali não tem nota. A nota é de português, matemática,
está no currículo, que são obrigados a cumprir. Né? Mas a minha filha faz enfermagem na FAMERP e ela faz palhaçaria. Toda segunda-feira ela se maquia, vai de enfermeira de palhaço, tudo, fazer palhaçaria lá no HCM. E ela está super feliz com o resultado. Né? Agora, esses dias atrás, com esse trabalho da palhaçaria, eles não conheciam a Beatriz, conheciam a palhaça Bibi, uma menina nordestina, cuidando de um câncer, veio do Nordeste para cá, com a irmã, longe da família, cuidando de um câncer. A menina se encantou com a palhaça Bibi. E ela, muito humilde, ia fazer 15 anos. Nos 15 anos, um grupo de mães que tinham filhos com câncer, crianças com câncer, se organizaram num grupo. Deram uma festa de 15 anos para a menina, em Rio Preto. O Félix Petroli, nosso amigo, deu um outro salão que ele tem agora aqui, perto da Fraternidade, de presente. A Viviane, cantora, e o Marcelo Quadro deu a música. E aí ela falou assim, eu queria convidar a palhaça Bibi. Ela nunca tinha visto minha filha assim, a maquiagem. E aí, naquele momento, a mulher que perdeu um filho e depois virou um grupo que cuidava de mães que têm crianças com câncer, falou assim, então, como é que eu faço para achar ela? Ela deu os caminhos, e aí minha filha recebeu um telefonema dessa mãe que ela nem conhecia, você precisa ir no aniversário de 15 anos daquela sua querida, que você vai toda semana visitar ela. Aí eu fiquei lá fora com o zelador lá do prédio, lá, né, que estava lá fora, que foi meu aluno no São José Tadeu, que eu nem estava reconhecendo ele, aluno de arte lá no São José Tadeu, que eu fiquei 7 anos como voluntário lá. Falou, você é o Ganga, o tio Pedro. Lá, tá. E aí, daí a pouco chega a mulher, que minha filha estava lá, conheceu minha filha, teu pai é o Pedro Ganga. Aí me fez entrar também, conheci a menina. A menina hoje conhece a Beatriz e se relaciona o tempo todo pela internet, com o WhatsApp com a minha filha. Está cuidando agora de quimioterapia, tudo, entendeu? Então você vê como que transforma. Essa menina não tinha ninguém em Rio Preto. Veio com a irmã dela e estava no hospital lá, internada e tal. Então tudo é possível desde que você coloque corretamente, direito. Né? Aquilo que a gente fazia no Senac, as criações, os projetos, com os professores participando, alunos. Não era imposto, né? Cada um fazia um grupo e depois escolhia o tema e tal. Dividir as atividades. O meu trabalho não era de fazer, era de ir dando o estímulo. O animador, eu fazia animação disso aí. Então, hoje, os professores têm que serem animadores para os seus alunos. Eu lembro que nos conselhos de classe a gente ia participar para aprovar e reprovar aluno, pessoal de matemática, de português, que são os professores mais rigorosos, né? Falava mal de um aluno e eu achava ele ótimo. Aí eu ficava defendendo, mas ele é bom nisso, ele é bom naquilo. Eu tinha uma oficininha de madeira lá, um tico-tico, serra, furadeira, argila, vitral, madeira. Os alunos dali falavam de tudo. Você soltava o servicinho lá nas máquinas, o projetinho, depois definido para fazer, mas ali, naquela bancada, eles falavam da vida deles, das paqueras que eles estão tendo, tudo de 8ª série, 7ª série, 6ª série, porque você cria um ambiente propício para isso. Isso é desenvolvimento social, Sim. integração, que eles se colocam ali. Né? Então, você não precisa impor, nesse lugar não precisa impor, né? Deixar o espontâneo brotar. E eles começam a ganhar confiança e começam a se colocar, começam a mostrar quem são eles. Então, assim, é a maneira de se colocar, a maneira como colocar. A escola pode se transformar num lugar onde as pessoas se conhecem e se projetam e se valorizam e elas passam a dizer assim para ela, eu pertenço, que é a noção de pertencimento. Se você não tiver essa noção de pertencimento, eu convidei na Copec muitos nordestinos, que a maioria eram nordestinos da empresa que trabalhava na construção. Muitos ficaram trabalhando na escola, no porteiro, na faxina ou no almoxarifado, ficaram por aqui. Trouxeram as esposas que estavam lá ainda no Nordeste para morar em Rio Preto. Comentei isso com vocês já no nosso encontro lá no Senac. Então, assim, é a maneira como coloca a arte e a cultura dentro da escola. Para eles entenderem que isso aí não é uma besteira,
não é uma coisa que não vai trazer nada para eles. Pelo contrário, vai fazer com que eles desfrutem da vida melhor, sejam mais felizes. Ô Cícero, complementando o que o Ganga falou, né, da importância do educador, você é um educador, né? Nessas andanças suas aí, né? O que você vê nas escolas, o que estão fazendo hoje para promover, né, essa questão não só da educação, da cultura, da raiz, né, vamos dizer assim, do entendimento, para que eles se desenvolvam e sigam um caminho, né, que eles escolher profissional. Sem dúvida. Eu vou pegar essa última palavra aí, raiz, né? Eu acho que toda planta que tem uma raiz colocada numa terra fértil, né, é uma planta que se solidifica e ela consegue se manter em qualquer tempestade, né? Eu sempre falo assim que quando você se prepara para a tempestade, não é qualquer vento que lhe derruba, né? Então a gente que vem de onde a gente vem sabe muito bem disso. Por quê? Porque você tem raízes sólidas. O que eu vejo hoje nas escolas, e às vezes não é nem culpa do diretor que está lá, do professor, né? Por mais estrutura que a gente tenha, né, a gente sabe da dificuldade hoje no processo de formação da juventude, né? Nós temos hoje um grande jovem, um grande mercado aí que está focado em tecnologia, né? Mas o cara não tem a base da tecnologia, ele não tem um princípio, como é que se constrói aquilo, né? Como que a educação popular entra nisso? Por exemplo, a literatura de cordel, que é o que eu faço, né? Isso é um hobby, eu transformei um hobby, né, em uma arte, que é algo que eu gosto de fazer, que eu sobrevivo da área da computação, né? Isso aqui é o meu hobby, são minhas origens, né? Nós, cordelistas, conseguimos, há muita luta, transformar a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que no período de junho, julho, agosto, são os períodos de festas folclóricas, ele está lá na LDB. Nós conseguimos alterar a legislação brasileira, né, para entrar no currículo, transformar o cordel num patrimônio, né, patrimônio material, patrimônio nacional, hoje está lá. Não foi fácil. O pessoal acha que isso foi fácil. Não foi fácil. É resultado de lutas de Martins de Ataíde, de Leandro Gomes de Barros, vem para Tateiro do Assaré, que é o que a gente conhece mais jovem, né? E agora vem essa juventude que está aí, do qual eu faço parte. Então, quando a gente vê toda essa luta hoje consolidada, né, e a gente vê as diretrizes que a educação tem, aí eu dou um grande exemplo de uma escola aqui de Rio Preto, escola Nafar, né, que o Geraldo, meu amigo Geraldo, que coordenador lá, que atua dentro da escola, e assim toda a equipe, eles pegaram esse folheto aqui, o Recado da Floresta, por causa do tema ambiental, e fizeram um estudo com a turma. E aí vem muito bem o que o Ganga coloca. Quando você faz tudo, prepara, e aí que você leva o autor, né, daquela obra dentro da escola, o entendimento do aluno é outro, né? O entendimento do aluno é outro. A valorização do aluno com relação àquilo que ele está recebendo é outro. É totalmente, né, diferenciado. E eu vivi isso, né, esses dias. Cidades das regiões aqui, eu já rodei muito, né? Inclusive, estou com a agenda até apertada para atender o pessoal aqui que está me pedindo para que eu vá nas escolas e leve essa obra para que os alunos possam ter esse entendimento, porque eles estão trabalhando os temas. Então, o que é que a gente está vendo hoje? Nós estamos vivenciando um momento muito rico, né? Essa abertura que a educação vem dando, e aí a gente vê, ela não está num projeto de educação do município ou do estado, ela vai mais para a direção, para aquela equipe que está ali colocada e que ela dá um trabalho muito mais forte nessa pegada que é a questão da arte e cultura. A gente vê muito bem isso. Isso era para ser política de Estado, né? Como ela já está no currículo, na LDB, poderia ser uma política de Estado, né, com recurso direcionado para isso. Hoje, por exemplo, na cidade de Rio Preto, nós temos aqui a Lei Nelson Seixas, por exemplo, o Prêmio Nelson Seixas, que é o artista local, né? Isso é um ganho enorme, né, do qual já tive 3 obras premiadas lá. Então, para nós, artistas locais, isso é um ganho sem precedente. Por quê? Porque antigamente nós fazíamos isso do bolso, íamos nas escolas, fazíamos um trabalho, que eu fiz isso muitos anos, né? E de tanto o nosso mestre Ganga, que falava, você tem projeto bom, escreve, você sabe fazer projeto, e aí eu comecei a escrever, né? E desses projetos já foram aprovados 3. Né? Quer dizer, a gente passa a ter um recurso, e esse recurso você passa a levar, porque você imagina, Douglas, eu vou numa escola e hoje o aluno participa de um sarau, de uma oficina,
Se o tema é clima, ele tem esse folheto aqui, gratuito, porque já está patrocinado, né? Se eu for em Rio Preto e eu vou numa escola, que a escola me pede as maravilhas de Rio Preto, porque eles querem trabalhar os pontos turísticos da cidade, o aluno que participa da oficina vai receber esse folheto aqui gratuito. Por quê? Porque está patrocinado. Nós temos recurso para isso, né? Hoje nós estamos tendo recurso para isso, né? Mas nós sabemos que no passado, aí, de 15 anos atrás, 20 anos atrás, a dificuldade era muito maior. Então, você imagina quanto que o município, quanto que a sociedade perde. Por quê? Porque não incentivar. Porque é a forma de você fazer educação, mas uma educação com a arte, onde você faz o jovem sonhar, a criança sonhar. Você tem ideia, rapaz? Eu tive numa escola, esse tempo atrás, escolinha de menino pequenininho, de 5, 6 anos, estava eu e o seu Lorival, e aí o que aconteceu? Na hora que a gente estava lá, aí eu peguei o pandeiro e estava com um triângulo. Uma menininha, acho que deveria ter ali uns 5 aninhos, acho que não tinha mais que isso, ela começou a fazer o gesto do triângulo aqui na mão. Aí eu peguei o seu Lorival, peguei o triângulo, fui lá, colocamos na mãozinha dela. A menininha começou aqui, o seu Lorival puxava a sanfona, e aquela menininha que nunca tinha pego um instrumento na mão, dando ritmo de asa branca. E o molequinho no pandeiro. Vem e coloca o seu Lorival aqui. E ele aqui, ó. E ele aqui, ó. Então, nós vimos 2 crianças que eu olhei assim, não, então o que nós estamos fazendo está correto. Nós não estamos errados, não. Quando eu vejo as crianças sensibilizadas, colocando isso, o que é que precisa nós adultos fazer? Aí é o adulto que tem a condição e ocupa a função de fazer, que é o que você faz aqui hoje no seu programa, nos trazer aqui, porque isso aqui vai servir de exemplo para muita gente, e a gente agradece demais por isso, né, de saber, né, que a gente precisa fazer algo mais. Porque eu não quero, é igual eu, por exemplo, eu sou docente do Senac há 17 anos, atuo fora do Senac, atuo na Fundação Casa no Estado de São Paulo desde 2014, projeto Senac. Agora, numa formatura, eu estou saindo da formatura, o menino fala, professor, posso falar? Tio, pode. A minha mãe foi sua aluna. Eu falei, eu estou ficando velho. A minha mãe foi sua aluna, né? Ela fez faculdade. Ela pediu para te agradecer o que você fez por ela. Isso eu estou falando que ela foi aluna minha há mais de 20 anos atrás. Mas o que foi minha tristeza do outro lado? É saber que aquele menino estava ali. Por que ele está ali? Né? A mãe dele tem toda uma vivência com a gente, nesse meio educacional que a gente vive. Mas por que ele está ali? Então a gente precisa começar a analisar esses apontamentos. Eu acho que a arte e a educação ela tem essa pegada de transformar, de fazer as pessoas sonhar e a gente realizar sonhos concretos de mudança de vida. É verdade. A arte salva. É verdade. Arte salva. O conhecimento e a cultura salva e a pessoa se descobre porque a existência dela ali, né? Para onde ela vai chegar. Agora você vê, o Cícero está valorizando o prêmio Nelson Seixas. Eu nasci aqui nessa terra e comecei a fazer teatro com 16, 17 anos. E aí eu conheci o Nelson Seixas, o doutor Nelson Seixas. Por que tem esse nome? Por muitos artistas que nunca viram, nunca conheceram, estão ganhando prêmios, né? O Nelson Seixas, ele era um vereador, foi presidente da Câmara, que tinha uma noção e frequentava com seus filhos, ele tinha filhos excepcionais, né? Que por isso que ele defendeu a bandeira e virou deputado para defender a bandeira das APAES. A grande maioria das APAES do Brasil foi o Nelson Seixas que orientou, porque ele foi lá em Brasília e mandava recursos para essas APAES, tudo. O Nelson Seixas, ele assistia tudo em Rio Preto de arte e cultura. Todos os grupos chamados de amadores da época, ele ia assistir. E a gente mandava o ingresso para ele, o convite, ele não usava o convite. Ele ia lá na bilheteria e comprava. E a bilheteira, Ganga, o doutor Nelson não quis usar o convite, ele pagou. Ô Nelson, por que você... Ganga, vocês tiram do bolso, lá na loja, na marcenaria, para fazer cenário, para fazer os tecidos. Eu tenho mais é que pagar, mas ele vinha, ele, a mulher e mais 3, 4 filhos. Ele comprava, valorizando a gente. Foi por isso que nós, depois, lembramos em 2001 de homenagear um prêmio local, né, de incentivo à cultura com o nome dele. E ele estava vivo. E uns 3, 4 anos ele entregou os prêmios no evento do prêmio. Né? Então, assim, essa figura é uma figura que virou político para poder defender as APAES, propagar a abertura de APAES, né? E ele foi o principal figura aqui em Rio Preto, né? E a arte e a cultura. Entendeu? Então, assim, hoje o Cícero também está desfrutando disso e muita gente que nem conheceram o Nelson Seixas, não conheceu a história dele de vida, tudo. Foi um político que
deixou uma história bonita na Câmara, sem nenhuma mancha, né, de corrupção, e fazia para duas comunidades, os artistas e as pessoas que precisavam de ter uma paz na cidade forte e que ajudava essas famílias que acabam tendo, por questões naturais da vida, filhos excepcionais. Hoje em dia, né, a educação e a cultura tem um desafio muito grande, né, nas escolas, desde lá, né, o nível fundamental, médio, faculdades, que é a questão da tecnologia. A tecnologia é essencial hoje no nosso dia a dia, porém, ela desvia comportamentos, né? E também direções educacionais de cultura mesmo, né? Então, por exemplo, tem o lado bom, como eu falei, que a gente descobre muitas coisas, né? Se desenvolve, né? Tá aí a IA para isso. Só que, ao mesmo tempo, né? Ela interfere no aluno, seja em qual estágio seja, na questão do princípio de ler um livro, de procurar se socializar, interagir, conhecer o outro, conhecer locais, conhecer o porquê daquilo, né? O que vocês me falam sobre isso? O Gango, pode... Eu, particularmente, acho fundamental, porque ontem eu precisava de uma informação, na internet eu já tenho ela, né? No celular, na palma da mão, né? Isso é fundamental, isso é mágico. O que está acontecendo é que as pessoas, tanto é que houve um movimento agora, mais recentemente, de tirar um pouco o celular da mão da meninada, né? Nas escolas, tem que deixar o celular não sei em que lugar. E aí tem muitos pais que aderiram também a esse movimento todo. É o uso de maneira inadequada, né? E, inclusive, muita gente usando para o mal também a internet. Então, isso é muito ruim, porque a pessoa pega e coloca uma questão na pessoa, cria fatos que talvez não são verídicos, verdadeiros. Se a pessoa tem algo de ruim, né, e se ela apronta alguma coisa, que deixa ela pagar esse preço naturalmente, não ficar expondo ela, né, na internet, fazendo um inferno na vida dela. Tem os lugares para você, né, essa pessoa está me maltratando, está me criando um fato que não é verdadeiro, né? Então, assim, mas a internet é maravilhosa. E agora com IA, então nem se fala, né, tal. Mas eu posso, muitas vezes, pegar uma voz hoje do Douglas, do Cícero, do Ganga, e colocar a voz, né? E a pessoa... Agora há pouco tem uma colega minha, uma amiga, que é manicure, que ela tomou um prejuízo financeiro porque ela reconheceu a voz de uma filha e não era a filha que estava falando com ela. Era um bandido. Entendeu? São as coisas lindas desse mundo fantástico aí da internet, mas que também tem o pessoal do mal. Isso é muito lamentável. E aí a arte e a educação, quando ela é bem trabalhada, ela corrige essas coisas, esses desvios, né? São desvios que a pessoa tem, né? Como o cara, essa coisa que na internet, os caras fazem exploração de criança, né? A questão sexual, e isso tudo são desvios. Um cara que faz coleção de assuntos de sexo com uma criança jovenzinha, né? É um absurdo isso tudo. Mas eu acho fundamental. O que a arte e a educação pode contribuir é em melhorar as pessoas para elas não terem esse desvio para o mal. Cícero, você que é da área, né, de TI também, o que você me fala, por exemplo, né, dessa questão, por exemplo, o aluno se dispersar do ensino, às vezes para achar mais importante a rede social dele, o que ele está fazendo ali, ou achar que ele já sabe tudo, né, porque muitas vezes acontece isso também na sala de aula, porque está vendo ali e vai acreditar nada, não vai acreditar no professor. Qual que é a sua experiência, assim, por exemplo, de educador, né, nessa questão? Eu vou citar um exemplo prático. Prático. Isso foi um laboratório que eu fiz numa sala de aula lá com a turma do Senac, que os meninos estavam tudo apaixonados pela IA, né? E a IA. E eu gostava do filme de Bruce Lee, né? Nós somos dessa geração, do Aurélio, né?
Nós vimos da declaração do Aurélio da Enciclopédia Barça. Da Barça. Da né? Barça. Né? Então, Enciclopédia esse é o nosso livro de Britânica. pesquisa. Né? E os meninos lá tudo com IA. E o que eu fiz? Eu fiz uma codificação lá de vírus, né? Uma coisa rotina simples. Coloquei em 5 pendrive. Né? E dividi a turma lá em 5 grupos e falei, vocês têm uma missão nessa aula. Eu preciso, essa empresa tem dados, esses dados foram hackeados e eles estão bloqueados. E esses caras estão cobrando X para devolver os dados para a empresa. Eu quero que vocês resolvam isso. Pode usar IA, usar o que vocês quiserem. E eles foram lá, usaram IA, tudo. Isso era uma aula lá à tarde, né? Das 13h30 às 17h30, eu dei um laboratório para eles. Eu quero que vocês resolvam esse problema. Deu horário do intervalo e eles pesquisavam em nada, né? Aí nós voltamos, quando nós voltamos do intervalo, eu pedi para eles, e agora? Aí, professor, não tem como. Eu digo, agora vocês sentem aí, sentem que eu vou explicar um negócio para vocês. Como que funciona o mundo computacional. Aí eu entrei lá no núcleo do sistema e comecei a mostrar as codificações, né? Como que funciona, o que acontece lá no outro submundo de programação, por exemplo. Né? Eles falavam assim, professor, você tem que dar mais aula para nós. Eu digo, não, eu estou falando para vocês a última aula. Eu estou encerrando esse módulo hoje. Entendeu? Então, vocês tiveram muito tempo para aprender. Agora, não percam tempo. Eu falo ao meu filho, Arthur, 15 anos, ele fica lá no celular, eu cedinho trago ele no Senac, e ele fica lá com um jogo, com um game. Eu falei, filho, você sabe a rotina que é desenvolvida isso? Você sabe a lógica, a matemática que é aplicada nisso? Eu digo, então aprenda isso. Outra parte é a fantasia, é a maquiagem, é a telinha, é o jogo de tela. Aprenda a fazer o núcleo. Aí sim. O que acontece? Eu vou dar só um exemplo aqui de tecnologia. Se nós pegarmos o Vietnã, por exemplo, que foi na Segunda Guerra Mundial destruído, você pega o Vietnã hoje. Eu nem vou falar de Japão e nem de China. Pega o Vietnã. O que o Vietnã está avançado em projeto de educação, de ciência e tecnologia, por quê? Porque eles aderiram a um projeto que foi usado no Japão, foi usado e é usado até hoje na China, que é trabalhado, e esse projeto transformou o Vietnã num grande mercado e um grande centro de desenvolvimento de ciência, tecnologia, educação, arte e cultura, porque eles valorizam a cultura. Eles foram, tudo essa questão tecnológica que nós vemos aí, eles não abriram mão de quê? Da cultura. Aí eu vou ter que puxar a sardinha para o meu lado. Né? Eu nasci no estado que a gente era treinado para matemática, né? A escola que a gente vê, a base é muito forte. Prova é que o estado do Ceará, um dos estados no Brasil, que mais aprova gente no ITA. Por quê? Porque tem uma base forte em quê? Matemática, física e no contexto geral. Aí a pessoa pergunta, por que muita gente passa nessas escolas estratégicas? Porque os meninos são treinados, focados nisso. Eu tenho certeza que esses meninos têm acesso a IA. Eu tenho certeza que eles têm acesso a outras tecnologias. Mas uma coisa eles não abrem mão da base. Porque quando você vai fazer uma prova pesada de um concurso, de um vestibular, eu sempre falo para tá você, Deus e a prova. Deus vai olhar para você e falar, minha parte já fiz, eu te trouxe até aqui, da agora para frente é com você. Entendeu? Então, se você não conseguir desenvolver todo esse conteúdo, né, e todo esse conhecimento para você aplicar, pronto. A parte de Deus ele já fez a mão. Aí ele vai ter que fazer igual o Pilatos, eu lavo minhas mãos. Né? Eu acho que o que nós estamos precisando hoje é de jovens, e eu sempre falo de sala de aula, que queiram aprender e se aprofundar mais, mas naquilo que transforma. Aquilo que é a maquiagem, que é o lúdico, que é o dia a dia, que você vai lá, fica brincando, isso aí já está comum. Né? E vai ficar comum. Né? Tem grandes projetos aí que as Big Techs têm colocado no mercado, né? E são apostas. Nós tínhamos um negócio aí que o pessoal ficava caçando fantasmas, sei lá, os bichinhos nas praças e colocou lá. Já hoje não tem mais, por quê? Porque é um projeto que ele não deu certo. As Big Techs viram que ele não dá retorno financeiro. Então o que os caras fizeram? Os caras tiraram de cena. Agora, quantos jovens brasileiros estão desenvolvendo conhecimento e conteúdo capaz de transformar a vida e ajudar o seu país a desenvolver? Você pega 2 grandes exemplos no Brasil, e eu vou citar só um. Né? Nós sabemos que somos os maiores produtores agrícolas em termos de planeta. Por quê? Porque nós temos uma Embrapa forte. E eu venho das escolas agrícolas. Só que isso já era estudado há quantos anos atrás? Né? Porque os caras desenvolveram a tecnologia para isso. Nós pegamos um semiárido seco do meu sertão, adaptamos as plantas ao sertão, e se você pegar só o exemplo do Vale de São Francisco, os maiores centros produtores de hortifruti do país. Né? Por quê? E lá ninguém abriu mão da sua origem, da sua cultura. E nós levamos ciência e tecnologia para lá. Seja no gotejamento, seja na aspersão, hoje com os drones, né? E a tecnologia está lá. E a IA está sendo aplicada lá. Porque nós tivemos que desenvolver uma coisa que é um shampoo, um produto, para jogar na folha por causa do clima, porque está quente.
Olha lá que coisa interessante. Né? Isso é só uma das coisas básicas que eu falo. E sem contar o semiárido. Se nós pegar o semiárido brasileiro, pra vocês terem uma ideia, lá em 83, né, os caras já começaram a fazer esses estudos, transformaram um solo que tinha em torno de 5 centímetros para 15 centímetros, que é para poder produzir soja. Isso foi baseado em quê? Em estudo, em pesquisa, em ciência, em tecnologia. Hoje, eu falo porque eu estive numa fazenda esses dias em Palmas, no Tocantins, daquela região lá, e você vê lá, eu achei uma coisa fantástica. Eu estive num espaço onde um descendente de quilombola, técnico formado pelo Instituto Federal do Tocantins, era o cara que controlava o laboratório de informática da empresa, né? E que elas estão lá cultivando tudo com mecanização agrícola, que é de alta produtividade, e de forma remota. O que eu achei legal lá? Um descendente de quilombola da sua região. Conhecimento, ciência e tecnologia, aplicado no campo que é vendido para o mundo. E dentro do nosso país. Quer dizer, então eu fui lá, eu vivi essa experiência. Né? E nós temos que focar cada vez mais nisso. O cara não abre mão da sua região, que foi o que eu tive que fazer, né? Na década de 90, tive que migrar. Né? O cara está lá valorizando, investindo, mas aí também teria outro negócio muito difícil, viu, galera? Porque se eu não estou aqui, quem escreveria cordel? Né? Então, Rio Preto ganha, com a migração, São Paulo ganha, como todo o país tem ganhado, principalmente com a migração dos povos nordestinos. Eu acho que essa junção de cultura e esse saber fazer que só o brasileiro tem, né? E nós temos que fortalecer isso. Essa miscigenação, né? O país é muito rico, né? Muito rico, cultura. Muito rico, todos os valores. Então, essa unidade constrói um país forte como o nosso, só que nós precisamos fazer com que nossos filhos acreditem naquilo que foi o patrimônio que nós construímos, porque senão daqui a pouco a gente perde de vista. Quem são os próximos profissionais das novas gerações? Sim. Né? Então, o engenheiro que faz uma obra, ele não sabe calcular o alicerce, vai para o chão. Então, é assim a vida. Se você não tem raiz, não tem como ficar de pé. Exatamente. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente, né? E eu gostaria, antes disso, que o Ganga e o Cícero deixassem para nós uma mensagem, né? Sobre educação, cultura e a importância, né? De tudo isso para o nosso crescimento pessoal. Desde lá a criancinha até, né? As pessoas mais experientes, vamos dizer assim. Cultura, ele é o conjunto de práticas, né, que nos reconhecemos como gente, né? Então, tudo que vem lá dos nossos tataravós, bisavós, se a gente vai colocando isso em prática no dia a dia e valorizando isso, faz com que a gente sejam seres humanos diferenciados e felizes, né? A gente não deve ter vergonha da nossa história. A gente tem que sempre entender o porquê das coisas, né? Eu estou vivendo agora um momento que tem uma pessoa que foi muito importante na minha vida e que está com 95 anos, está internada já há 4 anos e meio, né? 3 anos em casa, com cuidador, e 1 ano e meio no hospital. Mas até hoje, quando eu vejo ela diariamente, ela me passa coisas importantes e a alegria dela me ver e tudo. Então, eu acho que o ser humano tem que ter oportunidades, e essa oportunidade ela pode ser, muitas vezes, alavancada pela a cultura junto com a educação. Eu me lembro que quando eu passei, eu fiz muito disso aí. Por exemplo, quando eu trazia os artistas para as festas juninas que eu liderava e fazia lá, eu trazia eles para a sala de aula, não para o palco só. Então, aqui eu trouxe um presentinho Isso que eu ia te para o Douglas e para o Cícero, das Galvão, que é as irmãs Galvão, agora ficou as Galvão, né? E uma delas veio a falecer. Me tornei amigo delas e essas artistas, eu falei assim, eu queria que vocês viessem um dia antes. Então, a banda veio um dia antes com elas, ficaram no hotel, e no dia anterior à festa, elas foram de sala em sala na Copec, conhecer os alunos que nunca tinham visto elas, nem sabiam quem eram elas. Mas eles estavam trabalhando o conteúdo delas, as danças eram as músicas delas, né? As encenações, tudo era inspirado nela. Aí elas foram de sala em sala, ficando meia hora em cada sala, de manhã, um pouco à tarde. Quando elas sentaram na plateia, não no camarim, na plateia, foram ver os alunos fazendo as danças, tudo inspirado no conteúdo que elas trouxeram. Naquele momento, a escola se transformou
num grande centro de pesquisa e informação do valor dessas pessoas, desse universo raiz, desse universo do mundo da roça, que elas vieram todas, né? Como Liu e Léo, Zique Zeca, Tonique Tinoco, essas duplas fantásticas do tempo da Rádio Nacional de São Paulo, né? Que tinha aquele locutor lá famoso, Edgar de Souza, né? Vozeirão, um locutor fantástico. Então, essas pessoas não sabiam quem são. Ouvia essas músicas por aí de vez em quando, mas quem são essas pessoas? Então, eu estava naquele momento criando uma condição. A escola viabilizou isso, porque eles também gostavam que eu fazia isso, né? Contratando artistas de nome nacional para vir dentro da escola, para mostrar a importância que elas tinham, porque elas contavam a história do país através das letras de música que elas cantavam. Então, a arte e a cultura tem que andar sempre lado a lado das pessoas, porque se você não vai ser um artista, você vai desfrutar como entretenimento. O entretenimento é muito importante nas horas da tua folga, na hora do teu descanso, né? Ontem, uma atriz importante que está aí na cidade, fazendo o maior sucesso, perguntou de mim lá no Teatro Municipal, os funcionários, porque eu trouxe ela para inaugurar um novo teatro reformado, que é a Vera Holt. Ela já fez 2 espetáculos na época para mim, que nós contratamos ela, e agora está fazendo 3 lotados. Então ela perguntou, cadê o Ganga, que fez esse teatro ficar moderno, tudo, né? Então, isso são histórias da vida da gente que ficou para ela. Ela podia passar por aqui, nem os funcionários me ligaram, a Vera está perguntando de você, o produtor. Então, a minha história fica nas pessoas, naqueles que vêm de longe trabalhar em Rio Preto e naqueles que estão à nossa volta, na escola onde eu trabalhei. Eu trabalhei em mais de 15 escolas do estado na periferia. O estado sempre foi periferia, e no SESI, que era na beira da represa. Então, hoje eu encontro esses alunos, estão todos já com seus filhos, o prazer que eles têm de apresentar, esse foi meu professor, né? Isso aí me satisfaz muito. Não ganhei dinheiro, porque essa área é uma área que os salários sempre foram muito. Eu tive que ser professor grevista por um certo período da minha vida para melhorar salário. Mas eu não me arrependo um minuto de ter tido a oportunidade que essa minha querida irmã, que está lá com 95 anos, me deu de ter, morando com ela, me acordando para ir trabalhar, me lavando a minha roupa para mim ir para a faculdade à noite, e eu não tinha curso em Rio Preto. Eu fiz em Lins, em Marília, porque aqui não tinha educação artística. Então, foi isso que eu devo muito a ela. Com 95 anos, daqui a pouco vai me deixar, mas ela está aqui no meu coração. Muito amor e carinho. Uma coisa interessante que você falou de trazer artista, eu me lembro muito bem, com muito carinho também, quando eu estava no Senac, Cícero. Eu não lembro que ano que foi, se foi 2015, 2014, Zé do Rancho. Zé do Rancho. E ele estava próximo, né? Isso. De ir para ir para o reino do céu, porque isso. Ele quase não deu para vir. Quase não deu, ele estava doente. A gente ficou esperando, estava na agenda da gente, mas não divulgava, porque depois podia não vir, né? Aí, de repente, toca o telefone, a mulher dele falou assim, olha, Ganga, como é que tá aí? Ele deu uma melhoradinha hoje e ele vai. Então, tá bom, vamos abrir o portão e põe o carro aqui dentro do pátio, né? E você viu um monte de gente que foi ao encontro dele no final, depois que ele teve a participação. Ele não ia tocar, tocou, né? Porque a dupla que levou ele, que eram amigos deles, né? Tinha o violão no carro. Ele falou, Ganga, ele está querendo tocar, pode? Pode, vamos ficar muito mais felizes. Eles queriam ele só, né? Para mostrar ele para os riopretenses. Zé do Rancho tem uma história, né, na música sertaneja, entendeu? E hoje as pessoas conhecem a música dele através dos netos, né? Da Sandy e do Júnior, que depois gravaram tudo. Aí ele ficou conversando com a plateia, enquanto o músico que estava de motorista, né, foi buscar no carro o violão para ele. Então, assim, é muito importante que nessas oportunidades a gente dá essa chance das pessoas conhecer essas figuras que têm... São lendas, são né? Lendas. Porque ninguém sabia, assim, só as pessoas mais velhas, mas a juventude não conhecia Zé do Rancho. Não. A importância dele para a cultura do país, e também uma das músicas que ele foi arranjador, né, Disparada, que ele contou lá, né? Contou. Ele foi arranjador de Disparada. Ele era um... Isso. Isso, morava ali. Mas ele ficou muito tempo cuidado com enfermeiras, né? Estava acamado. Então, é uma pessoa assim que nós tivemos o privilégio de conviver, de convidar ele, e ele
fez o maior esforço e esteve lá com a gente mesmo com a condição que ele estava. Ele morreu logo na sequência. Sim, foi na sequência, uns meses depois, se eu não me engano, uma coisa assim. Então, assim, valorizar os talentos locais nossos, valorizar a cultura nossa nacional aí toda, né? Inclusive... O Sandy Júnior. Tem, né? Eu tenho, volta meu pai lá, cuidando. Tá muito bonito lá. Inclusive, Ganga, naquele dia lá tem uma foto minha e sua com um violão, dupla sertaneja, Ganga. Coincidentemente, aquele dia nós estávamos com camisa igual. Eu tinha uma camisa verde igual do Douglas. Legal. Tá lá. De vez em quando eu posto ela. Camisa de palmeirense, hoje Palmeiras jovem. Cícero, e a sua mensagem? A mensagem que eu deixo, esse cordel ele tem um negócio que eu acho muito legal, né? Ele, quando a floresta fala pra gente, quando ele diz assim, minha terra de menino neste canto de sertão, onde já fui floresta, eu já agonizo no chão. Já fui ar puro, agora sim de carvão, né? Então, essa floresta que ela coloca esse sentido pra gente, né? E vem nesse verso, aí replica depois, né? Fala, pássaros que aqui cantou, como um lindo sabiá. A coruja no barranco e o lindo carcará. Hoje não encontra árvores para seus filhos criar. Esse carcará eu trago em homenagem ao saudoso Paraíba Lima, violeiro que me acompanhava. E aí, na hora que eu estava criando o verso, eu falei, o carcará tem que entrar, né? E aí eu tive a honra de Deus me abençoar com esse verso. Então, essa mensagem que eu deixo é essa mensagem que a gente precisa, né, sonhar. Eu sonho um dia que a gente possa ver novamente essas florestas florirem, né? E essas florestas estão hoje dentro das cidades, elas estão dentro das empresas, elas estão dentro das salas de aula, elas estão andando nas ruas, né? Então, são pessoas que têm sonhos e objetivos. Mas eu acho que o principal sonho, o principal objetivo é ainda a gente cuidar desse planeta. É a única forma de garantir a espécie humana viva. Ou nós cuidamos do nosso planeta e em atitudes simples, desde um palitinho de fósforo jogado no canto errado, que pode destruir uma floresta, né, a alguma coisa que você pode jogar numa rua e pode tapar uma boca de lobo e ser uma grande enchente. Então, eu acho que são os pequenos atos que eles têm que ser monitorados todos os dias, porque a gente pode se tornar pessoas que vão ocupar espaços e aí tomar decisões corretas. E viva a cultura, né? Viva a cultura. E a arte e a educação. Arte e educação. A educação. Eu acho que esse é o principal pilar. Tem como você improvisar um cordel para nós aí? Nessa sua pedida, eu estava aqui imaginando o Ganga ali dar um sorriso, o seu Lorival me olhando, o Caba registra na câmera e eu fico aqui pensando, de onde vem esses versos? De um pensamento ou engano? Ele vem às vezes de um cheiro do ar, ou de algo que eu pude imaginar, ver, sentir ou tocar. Mas ele nasce mesmo, é no berço, é no seio da cultura popular. Muito obrigado. Eu não podia de registrar hoje, pessoal. Hoje é 28 de junho, véspera de dia de São Pedro. Né? Amanhã é dia de São Pedro. E é aniversário do nosso querido amigo do Ganga. Era esquecer disso. Até isso. Até eu queria agradecer muito, né? Você estar aqui, véspera do seu aniversário, tá? Você, para mim, né? Das amizades, todas as amizades que eu tenho, você é um orgulho para mim de ter trabalhado junto com você, de ter feito muita coisa com você. E, assim, desejo muita paz, saúde, felicidade e que você continue transmitindo cultura para São José do Rio Preto e também para todo o estado onde você for, para o Brasil inteiro. Muito obrigado, muita gratidão mesmo. Estar com você aqui na véspera do dia do aniversário, dia de São Pedro. Para mim é maravilhoso, e você foi um grande companheiro o tempo todo. E o Pedro, meus pais também curtiam muito essas festas, né? São Pedro. Então, Pedro foi colocado né, por causa de São Pedro, né? Eles eram religiosos, católicos, né, tal. E você, Douglas, quando eu entrei no Senac de novo nessa última vez, que eu tinha trabalhado antes do Senac com outros diretores, né? Você foi um acolhimento, você foi um dos primeiros que me ajudava lá. Eu lembro que a aprendizagem e o curso de segurança, né, eram os que mais primeiro assumia as festas e os eventos que a gente fazia lá, e você sempre me ajudando. Você já fazia isso lá antes de eu chegar, e aí ficou mais gostoso porque você deu os caminhos iniciais
como vocês faziam, eu também entrei trazendo a minha experiência. Aprimorou o que já estava pronto. Né? Maravilhoso. Pode Obrigado colocar o verso Cabra da Peste para nós fechar? Pode. Pode. Tem um poema de Patativa do Assaré chamado Cabra da Peste. Eu gosto de falar que ele fala das nossas origens. Dá só um solinho baixinho aí de sanfona aí, seu Lorival. Som bem baixinho. Entendeu? Ele fala mais ou menos assim, né? Chama Cabra da Peste. Ele fala: sou de uma terra estranha que o povo padece, mas não esmorece, procura vencer. Sou da terra querida das lindas caboclas que de sorriso na boca zomba do sofrer. Eu não nego meu sangue nordestino, eu não nego meu nome Cício. Olho para a fome e pergunto o que há. Nós somos todos brasileiros. Eu sou filho do Nordeste. Eu sou um cabra da peste, sou do Ceará. Um beijo no coração e que Deus nos abençoe. E gratidão a todos os internautas que estão por aí nos vendo. O senhor consegue tocar um parabéns para você, para te homenagear o Ganga? Agora. Vamos, Isso. né? Tem que. Nós vamos cantar aqui um parabéns. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigado. Esse é o presente do canal para você, Ganga. Tá? 71. E bem vivido, graças a Deus, é uma missão sempre. É isso aí. Obrigado, Pessoal, Ganga. para finalizar. O Cício me convidou e ontem me deitei, porque eu tenho que levantar cedo. E nós vamos numa reunião onde eu vou conhecer um camarada que vai fazer o aniversário, que é o Zé Pedro. Obrigado, obrigado, seu Lorival também. Eu vou tocar um chorinho para vocês. Pode tocar. Pode mesmo? Pode. Tá certo. Pessoal, antes de encerrar, não poderia deixar de agradecer aos nossos apoiadores e patrocinadores que mantêm o nosso canal, que ajudam nós aqui e que traz essa alegria, para todos que nos assistem. Então, antes de falar sobre isso, eu gostaria de agradecer muito esses parceiros, por estar conosco aqui. Então, eu gostaria de agradecer a LR Soluções de Engenharia, que é uma empresa voltada à segurança do trabalho, na questão de laudos, execuções de levantamento de risco, NR10, 12, 15, 16 e entre outras, que faz um excelente trabalho, através do meu amigo André Remedi, e que se vocês precisam de alguma coisa relacionada a laudos em segurança do trabalho, também treinamentos, é só conversar com a LR Soluções de Engenharia. A Franco Consultoria Ambiental, que é uma empresa voltada à questão ambiental, questão de liberação de áreas, por exemplo, a empresa quer executar uma atividade e precisa de um licenciamento para operação, a Franco Ambiental é indicada. Também eles executam algumas atividades de gestão ambiental dentro da empresa. Todas essas questões, por exemplo, voltadas à questão ambiental, que a empresa precisa de uma consultoria, vamos dizer assim, de um parceiro, a Franco Ambiental, através do meu amigo Rodrigo Franco, e também a sua equipe está aí para atender vocês. A Gestione Agro,
que é uma empresa voltada à área agrícola, é uma empresa inclusive foi nossos alunos lá, Cícero e Ganga, o Diego, né, e o Tiago. Eles são especialistas no plantio, na preparação do solo, na colheita, seja cana, seja soja, seja algodão, seja milho, café, são especialistas nesses trabalhos aí da área agrícola, né? Você precisa de gerir corretamente a sua propriedade, pode contar com a Gestione Agro, que é especialista no assunto. A Impacto Engenharia, né? Se você tem a sua indústria, está com dificuldade de algum processo, o meu amigo Vandelso, através da Impacto Engenharia, ele ajuda a solucionar, né, a questão de dificuldade de produtividade, de logística, de suprimentos, né, layout de fábrica, a questão de disposição, né, de operação, de treinamento, inclusive, tudo que você precisa para a sua indústria, a Impacto Engenharia está aí para solucionar os seus problemas e também ajudar você a gerir a sua indústria. O Heitor Silva, todo mundo conhece o Heitor Silva, né? Foi o nosso amigo e colega lá do Senac. Heitor Silva, ele tem uma empresa, né, da área de consultoria. Se você precisa de uma consultoria mais próxima relacionada à segurança do trabalho, né, o meu amigo Heitor Silva está aí para ajudar no que for possível, né? E também a área de treinamento, a área de saúde ocupacional também, né? Ele montou uma estrutura lá em Guapiaçu, que inaugurou agora essa semana, e é um grande profissional. E se a empresa está com dificuldade na gestão de segurança, né, está querendo estruturar a sua segurança do trabalho, Heitor Silva, né, está aí para ajudar você, tá? Só entrar em contato com eles lá. Arcanjo Engenharia, meu amigo João Paulo. Inclusive, o João Paulo, uma curiosidade, ele veio lá da Paraíba. Ele é raiz, né? Meu amigo, né? Gratidão pela amizade com ele. A Arcanjo Engenharia é uma empresa voltada na área da construção civil. Se você busca um parceiro correto, um parceiro que está com você desde o início da obra até a entrega, tá? A Arcanjo Engenharia está aí para isso, tá? Para trabalhar em todo o processo construtivo, tá? Desde a questão do início da obra até o final da obra. É uma empresa idônea, uma empresa que busca a melhoria contínua. E se você aí, construtor, está precisando de vamos dizer assim, de um parceiro, não um terceiro, mas um parceiro, a Arcanjo Engenharia é a solução. E a Macfil, né? A Macfil, além de apoiador e patrocinador, através do César, meu amigo, né, que é o CEO da empresa, diretor da empresa, especialista na área de locação de máquinas e equipamentos, né? Tudo que você imaginar de máquinas e equipamentos para construção civil, a Macfil está lá para te atender da melhor forma possível. E atualmente, Cícero e Ganga estão trabalhando com plataforma elevatória. Estão se especializando, já são especialistas, né, aliás, na questão de plataformas elevatórias. Se você precisa de uma plataforma elevatória para executar uma atividade em altura, seja construção civil, seja indústria, seja comércio, enfim, qualquer área de atuação, a Macfil está aí para atender da melhor forma possível. Então, né, como gratidão, eu gostaria de agradecer a todos os meus parceiros, né, por estar aqui e por poder sempre trazer pessoas incríveis, né, como hoje, né? Cícero, Ganga, o nosso sanfoneiro, né, que nos alegrou aqui hoje. Muito obrigado, um bom dia e até o próximo episódio. É isso.